Joel, a gente prometeu aqui nos destaques do programa de hoje que a gente falaria um pouco mais sobre a situação da Venezuela, né? Porque rolou no fim de semana esse referendo, no qual, segundo o governo venezuelano, a população aprova a retomada desse território, de Essequibo, que hoje é da República da Guiana, né? E que eles dizem que historicamente pertence à Venezuela, etc e tal. Ninguém quer região pobre para cuidar, né? Eles querem essa região porque está cheio de petróleo ali, como foi descoberto recentemente. E aí o Luiz Felipe Nunes está com a missão aqui de explicar para a gente, e o Kiko, né? O que tem a ver? O que é esse referendo? O que ele muda na situação da Venezuela e da gente aqui também, que está tão pertinho, né? Fazendo fronteira com os dois países. Luiz, explica aqui pra gente. Só uma coisa, você se lembra que no Macapá, no Amapá, né? Amapá. Nós descobrimos recentemente uma reserva de petróleo gigante. E a Guiana está um pouco acima ali, geograficamente falando. Então é uma região que deve ser riquíssima, como é, claro, em petróleo. Até descobrir essa reserva que descobriram agora na Guiana, ela estava lá. Ninguém queria esquecida, saber, né? Agora, essa discussão só está acontecendo porque esse território, antigamente, pertencia à Venezuela, né? Aí o Maduro lá, que não é bobo nem nada, falou, opa, tem petróleo pra caramba, vamos dar um bote aí. Vamos fazer igual o Putin, né? A anexação não está na moda? Não teve a anexação da Crimeia? Será que é tão difícil a gente fazer uma anexação também aqui na nossa América do Sul? Como você falou, Aninha, tem até um mapa, curiosamente, aparecendo aqui em um dos retornos que nós temos, mostrando que está tudo perto, ó. Você pega ali Venezuela, Guiana, Brasil, ali na área de Boa Vista, não é? Em Roraima, ali. Ou seja, é uma região que está toda interligada. Ou seja, uma guerra, ela está diretamente ligada a gente também, uma possível guerra. Mas será? Imagina que loucura. Que vai ter guerra mesmo ou isso é só uma Espero cortina que não. de fumaça, hein? Espero que não. Como é que tá aí, ô Luiz? Você que é um profundo conhecedor da Guiana, também da Venezuela e tal, politicamente falando, muito influente nessas regiões. O que você levantou pra gente, Luiz? Então, dando um contexto primeiro dessa parte, é uma disputa de território que vem desde 1811, há 200 anos, quando a Venezuela passou a ser Venezuela na sua independência e a Guiana fazia parte da Inglaterra. A Guiana é uma colônia inglesa. Desde aquela época tiveram algumas disputas territoriais e depois a justiça determinou em 1899 que o espaço era de fato da Inglaterra e depois em 1966 a Inglaterra virou e falou, ó, gente, tá dando uma treta aqui esse lugar não me dá grana, não dá nada, vamos fazer a independência da Guiana? Fez a independência da Guiana em 1966 e ficou por isso. A Venezuela nunca aceitou. O próprio Dona declara independente. Falou, galera, vamos lá. É igual um filho que cresceu. Exato. Fala, você tá morando aqui comigo, meu irmãozinho, vai embora. Foi um acordo de cavalheiros. A Guiana queria ser independente, a Inglaterra não queria mais cuidar, virou a Guiana em 1966 e tava uma disputa congelada. Até que em 2015, como vocês falaram, teve uma descoberta de grandes reservas de petróleo. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, a Guiana é um país muito pequeno que fica em cima do Brasil. Mas essas reservas descobertas em 2015 representam 75% da nossa reserva de petróleo. É quase como se eles tivessem um Brasil inteiro de reserva na Guiana, que é um país muito pequeno. Em Essequibo, que é mais da metade da região da Guiana, que já era uma região que estava em conflito, a Venezuela começou a falar, ó, vocês não podem comercializar esse petróleo porque esse petróleo, na verdade, é nosso. E a partir dessa disputa em 2015 começou um aumento das discussões, até que agora o governo do Nicolás Maduro, que é o presidente / ditador da Venezuela, precisa se eleger novamente no ano que vem. 2024 tem eleições na Venezuela e a Venezuela firmou acordos com os Estados Unidos para que as eleições sejam livres. Então o Nicolás Maduro precisa ganhar nas urnas essa eleição. Então ele pega essa... Para os Estados Unidos tirarem alguns embargos mais pesados. Então essa região de Essequibo, de fato, o governo da Venezuela aponta que mais de 90% da população votou para que tenha um retorno dessa região para a Venezuela, mas não é nem uma coisa muito disputada na Venezuela. Os venezuelanos consideram a região como Venezuela. Então é bem possível que, de fato, não só o governo venezuelano, como basicamente uma ditadura, tem afirmado que 90% das pessoas votaram, como de fato elas devem ter votado. E uma possibilidade de guerra ainda não é algo que existe agora. Não deve ser, pelo menos, nos próximos dias, nos próximos meses. E a gente no programa Brasil com Z, da Rádio Bandeirantes, aqui, que é exibido todo sábado que a gente fala de política internacional,
conversamos com Lucas Rezende, que é professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele explicou que essa disputa do Nicolás Maduro pode ser muito mais eleitoreira do que de fato de guerra, mas que talvez exista uma guerra no caminho. A gente vai ouvir um trechinho do professor Lucas falando. Uma coisa é a retórica política, que pode ser utilizada, que pode ser levantada em um momento de fragilidade do governo Maduro, até mesmo porque houve acordos assinados, inclusive, pelo governo, para que aconteçam eleições livres, né, no ano que vem, né? Teoricamente, o governo tinha aceitado isso. Então, ele pode utilizar esse argumento como uma retórica política para as eleições do ano que vem. Mas existe a possibilidade, né, ainda que, a meu ver, nesse momento remota, de uma invasão. E, considerando que o Brasil faz fronteira com Essequibo, tem 2 cidades em Roraima que são fronteiriças com Essequibo, o Brasil reforçou a sua segurança na região. Então o professor Lucas fala que a missão agora do Brasil é deixar com que aquela zona, aquela área não seja de conflito. Tente fazer essa intermediação com Venezuela e com Guiana. A gente ouve o professor Lucas falando também dessa questão brasileira. Cabe ao Brasil, então, nesse momento, mostrar o seu papel de um ator primordial na manutenção da segurança na América do Sul, né? Inclusive, uma coisa que a diplomacia brasileira, durante os anos Lula, falou muito, né? Era isso, que a América do Sul era uma região livre de conflitos entre estados. E se é um desejo do Brasil ser influente na sua região, agora está na hora dele mostrar ao que veio. E o próprio presidente Lula falou durante a COP sobre essa situação, pediu bom senso para a Venezuela, que ele é aliado do ditador e presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, pediu um bom senso para que não tenha uma guerra ali, porque o Brasil teria que entrar nesse meio, porque tá na região. Então, as mediações do Lula para que esse conflito não exista fique apenas na retórica e nesse plebiscito que aconteceu na Venezuela. Você tem uma certa mobilização dos Estados Unidos também, que acabaram enviando alguns militares para cá, e o próprio Reino Unido também, já se movimentando e dizendo que é um apoiador da Guiana nessa causa. Então vamos esperar aí que nós falamos, torcendo para que não haja mais uma guerra no mundo, né? Pelo amor de Deus, só faltava guerra pra gente aqui na América do Sul. Do nosso lado é tudo ainda. Que a gente não precisa, né? Agora, de um lado você tem um cara como esse, maluco, como é o Maduro, com um poder muito maior do que o poder da Guiana, que deve ser ínfimo, perto do poder que ele tem. Cara, eu não sei o que pode acontecer, não. Eu não duvido de mais nada, para te falar a verdade. Não a gente dá, fica né? nessa, olha, não vai ter. Baseado no que nós estamos assistindo atualmente, em confrontos bélicos mundialmente falando, não dá para duvidar de absolutamente nada. Exato, e só um detalhe, se a Venezuela ela pode invadir, se quisesse, pode invadir por mar, mas se quiser invadir por terra, tem que ter o aval do governo brasileiro. Então dificulta bastante um plano de anexação, principalmente dessa maneira por parte da Venezuela. Pois é. Ok. Valeu, viu, Luiz? Boa. Vamos pro